Oi, eu queria começar uma série de videozinhos e eu vou chamar de Let's Talk About It, que seria vamos falar sobre isso, né? Traduzido do inglês para nós. E hoje eu quero falar sobre o luto, que não é um tema leve ou gostoso ou muito feliz, né? Mas que eu acho extremamente importante a gente falar sobre, e principalmente porque o luto hoje é uma realidade na nossa família, né? Na família da minha mãe. Em julho do ano passado, a gente perdeu a minha avó, a mãe da minha mãe. E foi assim, da noite pro dia, né? A gente não tava esperando, ela não tava doente, né? Assim, a ponto de falecer, né? Ela foi com uma gripe pro hospital e culminou na morte dela, literalmente da noite pro dia, né? E não que a gente esteja preparado, né? A gente nunca vai estar preparado ou pronto para perder alguém. Nunca. Isso não faz parte da nossa configuração enquanto ser humano, né? Quando Deus criou a gente, e eu sou cristã, então todo o papo que eu trouxer vai ter perspectiva bíblica, tá? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver eternamente com Ele no Éden, né? E aí a gente sabe que o homem pecou por conta do pecado, né? Nós somos tirados então do jardim do Éden para que a gente não coma do fruto da árvore da vida, para que a gente não viva eternamente preso num corpo de pecado, né? Então nós morremos para que isso seja selado, e quando Jesus voltar para nos buscar, a gente vai receber um novo corpo, né? Um corpo glorificado. Então a morte ela acaba com isso, né? Ela cessa essa vida, né? Subjugada pelo pecado. Então a gente nunca vai estar preparado para isso, porque não está na nossa configuração. Quando o Senhor nos criou, Ele não nos criou para lidar com a morte. Por isso que o luto é tão dolorido, né? Eu brinco que tem dias que o luto ele vem como um trem-bala, assim, e ele me pega assim, né? De surpresa, né? E queria falar um pouquinho sobre as fases do luto, porque hoje eu estou na fase da aceitação. A psicologia vai falar que o luto, ele tem 5 fases. Ele começa, tô com a minha colinha aqui, tem a fase da negação, vamos ver, vou tentar explicar. Para quem não entende, nunca ouviu nem falar sobre isso. Talvez isso vá te ajudar também a lidar, talvez com o luto que você esteja passando, tanto recente, quanto há muitos anos, talvez você ainda está tentando elaborar o luto, né? A psicologia chama de elaborar o luto, quando você consegue passar por todas as fases do luto e aí você fecha o luto aceitando, né? Que é a última fase é a aceitação. Então a primeira fase do luto é a negação. É quando você não acredita que aquilo aconteceu. Você fica, não, meu Deus, como assim? Mas ela tava bem, né? Meu Deus, mas ela tava bem, ela não tava doente, ela tava bem, ela tava andando sozinha, ela tava falando, ela tava comendo. Ela entrou lá na internação bem, sabe? Essa é a fase da negação, né? Quando você não acredita, você fala, não, como pode? Não pode. Você quer ver a pessoa, né? Porque você fala, não, imagina, o nosso cérebro, ele não consegue conceber a ideia de que aquilo de fato aconteceu, né? De que não deu tempo de se despedir, de que não deu tempo de falar adeus, né? De você falar assim, olha, te amo e até daqui a pouco, né? Essa é a fase da negação. Muitas pessoas ficam presas ainda na fase da negação, né? E o problema do luto é quando você fica preso em uma das fases. O luto, a saudade, em alguns momentos pode ser que doa novamente, né? A gente nunca vai deixar de sentir saudade, sabe? E é um doer de saudade, entende? O doer que eu vou dizer aqui. Porque quando você chora de novo, muitas vezes eu lembro da minha avó, tenho memórias, ou vejo alguma foto dela, eu choro novamente, mas não tem a dor, por exemplo, de quando eu recebi a mensagem do meu irmão. Foi o meu irmão que avisou, né? Ele que me mandou a mensagem de que ela tinha falecido. Quando eu li aquela mensagem, né, parece que um sai debaixo do seu pé e você fica assim, meu Deus, né? E agora? Aí você entra na negação, né? Não, meu Deus, mas ela tava bem. Então, e depois vem a fase da raiva, né? Que para alguns
é mais rápido, para outros não, para alguns nem acontecem, né? Por exemplo, eu não senti que eu passei pela fase da raiva. Depois vem a fase da barganha. Também não senti que eu passei pela fase da barganha. Depois vem a fase da depressão. A fase da depressão é onde muitos também ficam presos, né? Que é aquela tristeza profunda, assim, que você não quer se desapegar da ideia da pessoa, né? Tô falando de forma tudo muito superficial, tá, gente? Eu não sou psicóloga. Eu estudei psicologia e por isso eu entendo um pouco de forma rasa. Mas eu não sou psicóloga. Inclusive, se você sente que você não tá lidando bem com a morte de alguém que você amou muito, que você ama muito, procure um psicólogo, né? Não é demérito nenhum você procurar ajuda psicológica para lidar com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O psicólogo, ele vai te ajudar, e ele vai pegar na sua mão e ele vai te ajudar a caminhar por essa trilha, né? Até que você consiga chegar na aceitação da morte. Talvez você não queira, é muito importante isso. Talvez você não queira chegar na aceitação da morte da pessoa, porque de forma inconsciente você acha que se você aceitar que essa pessoa morreu, aceitar que essa pessoa partiu, é como se você estivesse traindo essa pessoa que você ama tanto, sabe? É como se você tivesse sendo injusto, traindo a memória, traindo tudo que vocês viveram, né? É como se de alguma forma você tivesse que se desapegar da ideia, da imagem, da memória da pessoa, e não é isso, né? Aceitar a morte da pessoa é deixar de ressentir a morte dela. Você entende? É deixar de viver aquele mesmo dia da morte, aquele mesmo dia do velório, o mesmo dia do enterro, sabe? Eu senti que eu terminei de elaborar o luto na primeira vez que eu fui na casa da minha avó, depois do enterro. Depois do enterro, eu acho que uns 2 meses depois, 3 meses, não lembro. Eu fui pra casa dela, lá no Natal. Ela morreu em julho, eu fui pra lá no Natal. Eu fui pra casa dela no Natal e foi a primeira vez que eu fui. E ainda no caminho pra casa dela, quando eu tava no carro, me veio uma avalanche de sentimentos, assim, ainda dentro do carro. E ali, simplesmente, eu comecei a chorar, assim. Um choro torrencial, que eu não conseguia parar. E eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu lembrei, é importante a gente lembrar e trazer essas coisas pro consciente para que haja cura, entende? Porque se a gente não trouxer cura pro nosso psicológico, pro nosso emocional, o nosso corpo vai somatizar isso e vai reverter em doença essas coisas, no nosso corpo físico. Então, aquilo que a gente não lida, não trabalha, não cura no psicológico e no emocional, o nosso corpo ele reverte em doença. Isso é chamado de psicossomática, né? Então, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu entendi, eu falei, nossa, é a primeira vez que eu venho aqui. É a primeira vez que eu vou entrar na casa da minha avó e ela não vai estar. E aí, quando eu entrei, meu bebê tava dormindo, eu fui colocar ele lá no quarto da minha avó pra ele dormir. E eu não conseguia conter o choro, assim. E aí eu saí da casa da minha avó, meu marido tava lá fora, fui até ele e falei assim, amor, me dá um abraço, chorando. E aí ele falou, o que aconteceu? Eu falei, nada, só me dá um abraço, eu só precisava ser acolhida naquele momento, sabe? E eu precisava pôr tudo aquilo pra fora, de forma consciente, sabe? Entender, nossa, realmente, olha, das vezes que eu voltar aqui, ela não vai estar, né? Ela não vai estar mais nos nossos almoços, né? E eu acho que esse foi o final, sabe? Foi a elaboração do luto pra mim. Foi o dia em que eu elaborei. Hoje não existe mais dor, existe muita saudade, né? Nossa, como existe saudade. Como eu gostaria de que ela visse os meus filhos crescendo, sabe? De que os meus filhos tivessem contato com ela, crescendo, indo lá visitar. E eu sei que isso não vai mais acontecer, né? E por outro lado, eu também sou muito grata dela ter conhecido os meus filhos. E dos meus filhos também terem conhecido ela. Isso pra mim é muito precioso, sabe? Então, existe muita saudade.
de tudo que a gente já viveu, existe muita saudade de tudo aquilo que eu sei que a gente não vai mais viver junto, mas não existe mais dor, entende? O choro é um choro de saudade, não é um choro que dói, não é um choro que angustia. É importante saber identificar isso, entende? Não é um choro que traz angústia, não é um choro que me traz depressão, é um choro de saudade, de nossa, e de gratidão também. Nossa, como foi bom ter tido alguém como ela na minha vida, sabe? Num mundo tão afetado pelo pecado e pela falta de amor. Como foi bom ter tido alguém como ela na minha vida, na minha família, saber que ela deixou tanto dela, sabe, na gente, na nossa família, na minha vida, no meu caráter também, né? E então é isso, né? A gente precisa passar pelas fases do luto e perceber que a gente conseguiu elaborar o luto, finalizar essa fase do luto, sabe? E chegar na aceitação. Não, tudo bem, aconteceu. E como cristã, desculpa. E como cristã, eu entendo que um dia a gente vai se reencontrar, né? Eu peço a Deus que depois que o meu irmão me deu a notícia, né, eu fui orar. Eu falei assim, Senhor, eu só te peço que eu consiga viver uma vida aqui na terra, em que quando eu morrer eu possa me reencontrar de verdade com a minha avó, sabe? Eu não tenho dúvidas de que ela foi morar no céu com Jesus. Então eu quero ter certeza de que quando eu morrer eu também vou morar no céu com Jesus e eu vou reencontrar minha avózinha, sabe? Então é isso. É isso. É sobre o luto, se você tá passando pelo luto, ou se alguém que você amou muito morreu já há alguns anos, mas isso ainda te traz raiva, se isso ainda te traz negação, se isso ainda te traz depressão, se isso ainda te traz angústia, tristeza, uma dor profunda, isso quer dizer que você ainda não elaborou o luto. Talvez você até tenha desenvolvido doenças depois que essa pessoa faleceu. Isso é o seu corpo dizendo, olha, você precisa elaborar isso. Às vezes você está tratando a doença, mas é uma doença que ela não é curável de forma médica, de forma clínica. Ela precisa ser curada primeiro no psicológico, ela precisa ser curada primeiro no emocional, né? Para que o seu corpo então possa se curar. É mais ou menos esse o processo. Então é isso. Se você estiver passando por uma situação ainda de luto, procure um psicólogo. Procure um psicólogo para que você consiga elaborar e entender também o porquê você ainda não conseguiu abrir mão, né? Deixar essa pessoa partir, sabe? Porque quando você também não elabora o luto, o que acontece é que você ainda tá segurando, né? Essa pessoa aqui, num plano terrestre, né? Então, quando você elabora o luto, você deixa ela, você abre mão, você deixa ela partir em paz, né? Então é isso, espero ter ajudado. Espero que você consiga elaborar o luto, você consiga chegar numa fase de aceitação em que isso não te doa mais, isso não te angustie mais, sabe? Você pode sim chorar de saudade quantas vezes você quiser, porque isso é maravilhoso também, né? É uma constatação do quanto essa pessoa foi importante na sua vida, né? Do quanto essa pessoa tem um espaço na sua vida que nada mais vai ocupar, né? Essa questão muitas pessoas também não liberam, né? Não querem elaborar o luto porque acham que vai estar ocupando o espaço dessa pessoa na vida, mas não, a verdade é que nada mais vai ocupar o espaço dessa pessoa. Aquela cadeirinha ali vai ser ocupada pela saudade pro resto da vida, né? Então é isso, busque ajuda se for o seu caso, é importante. É importante. Tanto no sentido de honrar a memória dessa pessoa que foi tão amada por você, né? Se você estiver tendo dificuldade, busque ajuda, busque um psicólogo. Se você não souber nenhum, manda mensagem no direct, ajuda a procurar um psicólogo que possa te ajudar com essa questão do luto, elaborar isso é importante, tá bom? É importante para que você viva, né, uma vida em abundância.
A Bíblia diz isso, né? Jesus disse isso. Olha, eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância, uma vida de verdade, né? Não é só respirar e andar, não, é viver abundantemente. Tá bom? Deus abençoe vocês.